Bem-vindos ao primeiro podcast do Clube Angolano de Investidores Anjos, abreviadamente designado por CAIA. CAIA é uma entidade privada, uma associação sem fins lucrativos. A CAIA visa promover a criação de um verdadeiro ecossistema de capital de risco em Angola. Surgiu no intuito de comatar a lacuna no nosso ecossistema referente ao investimento nas startups angolanas. Hoje teremos o gosto de falar sobre o conceito de investimento anjo, bem como o perfil do investidor, com a nossa convidada Luzana Costa. Olá, Luzana, seja bem-vinda ao nosso podcast, primeiro de muitos, da CAIA. Bem-vinda mais uma vez. Luzana Costa é a diretora de plataforma para a Balderton Capital, uma das maiores companhias ou empresas de investimentos de capital de risco em Londres. Começou a sua carreira como Venture Builder na empresa Entrepreneur First, também em Londres. Durante o seu percurso na EF Entrepreneur First, ela liderava as operações de equipa em Londres, onde trabalhava no recrutamento de técnicos do mais alto nível. E desta forma, ajudou a fundar algumas das melhores startups em estágio inicial na Europa. A Luzana estreou-se na indústria de tecnologia, na qual despendeu 6 anos como geóloga de operações em projetos multimilionários de energia na AP Moller Myers, um dos maiores conglomerados empresariais do mundo nos setores de transporte, logística e energia. Luzana é mestre em hidrologia de águas subterrâneas pela Universidade de Pensilvânia. É angolana, morou em 5 países, é fluente em português, inglês e francês. A Luzana, nos seus tempos livres, assessora e conduz a arrecadação de fundos para projetos de caridade e empreendimentos sociais em Angola. Também é monitora do ecossistema de startups na África subsaariana. E hoje temos a Luzana. Muito bem-vinda, Luzana. Obrigada, Ana. Grande introdução. É o teu currículo, da qual nós muito nos orgulhamos de ter uma angolana. Obrigada. Como tu. Luzana, eu gostaria que falasses de uma forma muito sucinta e simples para que todos que ouçam, que estejam a ouvir o nosso podcast, percebam o conceito de investimento anjo. Ok. Então, o investidor anjo é alguém que investe o seu próprio dinheiro em uma pequena empresa em troca de uma participação minoritária, entre por aí 10, 15, 20%, não é? Um investidor anjo normalmente é um dos primeiros investidores quando o empreendedor vai montar a sua empresa. É alguém que normalmente é um empresário ou uma pessoa com experiência no mundo de negócios ou alguém que chamam de high net worth individual, pessoas com uma pequena fortuna pessoal que decidem apostar em pequenas empresas, não é? E pronto, o primeiro pote de dinheiro de um empreendedor normalmente vem de amigos, família e anjos. Há pessoas que são investidores anjos profissionais, não é? Que é só isso que essas pessoas fazem. E há outras pessoas que, prontos, não é? Querem diversificar um bocadinho o seu portfólio de investimento pessoal, ou estão a ajudar um amigo, ou estão a ajudar alguém que conhece, ou simplesmente acreditam nessa pessoa. Normalmente o investidor anjo aposta na pessoa, não necessariamente na empresa, porque quando o investidor anjo entra para a empresa, não é? É no princípio onde só tens uma ideia, estás a tentar aprovar o teu, que chama-se Product Market Fit. E pronto, é isso. Há investidores anjos que são multimilionários e etc., são pessoas que, pronto, já podem entrar mais tarde com cheques de 1 milhão, meio milhão, por aí. E acho que é mais ou menos isso. Ok, ou seja, o investimento anjo é uma injeção num projeto inovador, não é? Que pode ser financeiramente, através de dinheiro, bens, serviços ou conhecimento. Exato. E a grande
diferença entre o investimento anjo e os outros tipos de investimento é que é baseado numa relação de confiança, ou seja, aqui o objeto não é o próprio negócio somente, também é a pessoa em si, não é? Ok. Exatamente. Luzana, o investimento anjo, na tua opinião, achas que será uma das ferramentas para dar tração ao nosso ecossistema angolano? Qual é a leitura que tu fazes? Eu diria que sim, um sim muito grande, simplesmente porque necessariamente um empreendedor não precisa de 100, 200 milhões para começar uma empresa. Eu gostaria de fazer uma experiência um dia, se tiver a oportunidade, de ter um microfund. Um microfund é um fundo de mais ou menos, sei lá, meio milhão, 1 milhão, não é? E distribuir cheques de 5, 10, 15 mil dólares. Uma coisa minúscula, absolutamente minúscula, e ver o que é que isso faz ao ecossistema. Porque eu acredito que aquele primeiro passo é o mais difícil. Aquele primeirinho passo que não tens onde ir buscar, onde começar, não tens essas conexões para ter aquele primeiro investimento de amigos, famílias, e não és conectado a anjos, assim, grandes anjos, não é? Aqueles 5, 10, 15 podem ser a diferença de dizer, pronto, eu vou sair do meu emprego estatal ou do meu emprego... No setor privado? Não necessariamente do setor privado. Vou sair do meu emprego que eu tenho, né, que me dá aquele salário estável, e vou experimentar isso durante 2, 3 meses, ver o que é que vai dar. E eu acho que essa é a grande diferença, porque não digo que não consegues fazer sem um pequeno capital, mas aquele pequenozinho capital do princípio, que pode ganhar os teus primeiros 10, 15 clientes, que podem te ajudar a validar uma ideia e dar um passo de dizer, ok, eu posso fazer isso, não é? Eu acho que seria ótimo para o ecossistema, porque daí também, dava mais confiança a mais jovens começarem a empreender, se bem que já se vê muito empreendimento no mercado angolano, mas dava mais confiança e mais certeza aos jovens para poderem empreender de uma forma mais segura, em primeiro lugar. Em segundo lugar, tirava aquele ritmo que nós às vezes vemos, que os investidores em Angola são um bocadinho menos sofisticados ainda, não é? Que põem muito dinheiro na empresa, querem uma maioria imediata e já, e depois querem fazer parte do dia a dia da empresa de uma forma em que eles não contribuem, só retraem. Ou seja, querem fazer a empresa, que é uma startup, funcionar já como uma empresa grande, não é? Eu acho que prontos, não é? Uma injeção maior de capital anjo, não é? No ecossistema, ia mover a balança um bocadinho para o lado do empreendedor. Ok, então eu posso entender que o investimento anjo permite que o empreendedor tenha o primeiro contacto com uma entidade terceira, da qual pode obter ou financiamento, ou knowledge, ou contactos, ou qualquer ativo, não é? Que pode ser financeiro ou não, para a sua startup, e é diferente do que um sócio capitalista, não é? Exatamente. Porque, como referiste, nas empresas grandes, há aqueles sócios capitalistas em que injetam capital e depois só querem retorno. Não querem gerir, não querem fazer parte do core business, não é? Da empresa. E o investidor anjo tem um perfil diferente. Exato, tem um perfil completamente diferente. O trabalho do investidor anjo é fazer uma abordagem mais prática, não é? Ajudar a impulsionar o negócio, abrir portas, etc, etc. Não é um relacionamento de eu vou te dizer como é que tens que gerir subordinação, não é? Exato, não é nada uma disso. Relação de dependência, não é? Exato. Tanto que o investidor anjo só aparece num board meeting de 3 em 3 meses, não é? E o empreendedor é que depois decide ter uma relação pessoal ou não com o investidor anjo. Então, não é que, pronto, eu acho que em Angola vê-se mais sociedades. E quando tu investes, não é uma sociedade. Exato. É uma empresa emergente, não é? Exato. É uma empresa emergente, é uma ideia de negócio, é um produto emergente, não é? Não é uma sociedade verdadeiramente. Luzana, podes-me dar um exemplo em África de uma startup, em África ou não,
de uma startup cresceu ou desenvolveu muito com investimento anjo? A maioria das startups africanas desenvolveram com investimentos anjos, né? Algumas tiveram apoio de fundos nas primeiras fases, porque as rondas estão-se a tornar muito mais caras, não é? As avaliações das empresas, uma empresa que não tem nada pode ser avaliada em, sei lá, 10 milhões de dólares, o que é um bocadinho ridículo para uma empresa que está em fase, acho, não sei se em português diz pré-semente, mas está Sim, pré-semente. em pre-seed. Então, alguns fundos querem entrar nas empresas ou querem ter participação mais cedo, então entram já nos seeds e nos pre-seeds. Mas deixa-me cá ver, pronto, se fores a olhar todas as empresas africanas que passam pelo Y Combinator, a maioria entra com investimento anjo. Claro, quando saem dali, saem já com a participação da YC, etc. Mas muitas começam com pequenos cheques. Nós também, em África, não temos muitos investidores anjos, não é? Que têm esse capital não temos disponível. Muitos investidores anjos? A classe milionária em África não é necessariamente... Não está habituada a investir em tecnologia. Nós investimos em negócios que são viáveis, ou seja, petróleo, diamantes, consumo, açúcar, transportes, etc. A nossa classe milionária foi construída à base, foi criada à base de construção, nos casos, entre aspas, limpos, não é? Foi criada à base disso. Então, tu chegares e convenceres alguém de 50, 60 anos que fez a sua fortuna na telecomunicação, nos transportes, no petróleo, e dizer, olha, dá-me 10 milhões, eu e mais 3 dos meus amigos estamos aqui sentados numa mesa, vamos criar uma empresa que vai te valer 1 bilhão daqui a 5, 6 anos. É um bocadinho difícil, não é? Sim. Mas hoje já se vê isso. Então, a nossa classe milionária e bilionária que tem dinheiro para arriscar assim, daí o termo capital de risco, né? Para arriscar assim, o seu dinheiro são poucos. Por isso é que se vê, se tu fores a ver os focos de milionários em África, na África subsaariana, África do Sul, né? Nigéria, alguns no Ghana, por aí fora. E se tu fores a ver onde é que estão a sair essas empresas, estão a sair desses sítios onde há culturas de fundos, porque já existe uma classe milionária há muito tempo, há cultura de fundos, há culturas de investir, etc. A Nigéria é um caso à parte porque tem uma das maiores populações em África. A Nigéria tem para aí 230 ou tal milhões de pessoas, quase o mesmo que o Brasil. Então, tu crias algo só em Lagos, não é? Tens, sei lá, 20 milhões de pessoas só ali, que é quase a população da Angola, e fazes um negócio. Então é mais fácil sair dali. Vais para a África do Sul já é um país, entre aspas, um bocadinho mais avançado tecnologicamente em África, e as empresas que saem da África do Sul não se comparam muito com as outras empresas africanas. As empresas que saem da África do Sul estão a criar tecnologia comparável à Europa, aos Estados Unidos, e o resto da África está a criar tecnologia emergente, né? Do tipo, não é uma tecnologia complicada. Pagamentos, como é que se diz, ride hailing, logística, etc. Não é uma tecnologia para ir além. O segredo das startups mais, segredo entre aspas, né? Subsaarianas é organizar, e o que eu gosto de dizer é organizar o informal. Quem consegue organizar o informal em África, ganha. Quem consegue expandir para outros mercados, ganha. Eu acho que uma coisa que as firmas europeias ainda não deram muito conta é que a Europa não é a África. Eu já tive a experiência de ter um meeting para o pequeno almoço em Londres, ter um meeting em Berlim para o almoço, jantar para o outro meeting em Paris e voltar a dormir em Londres num dia, porque eu posso pular e é rápido, né? Sair de Londres para Paris é 1 hora. Agora, se eu vou sair da Nigéria para o Quênia, são 5 horas de voo, acho, não é? Acho que é isso, acho que são 5 horas de voo. Uhum. Exato, Sim. mesmo de Angola para a África do Sul, são 3 horas de voo. Nós temos culturas muito diferentes entre os países
africanos, mas o problema é comum, é organizar o informal e depois entender a cultura do seu vizinho para poder fazer com que a sua startup vá para esse lado. Mas, voltando para os anjos, por que é que não existem muitos anjos? A meu ver, é porque as fortunas fizeram-se de uma certa forma, então mudar o mindset para entender que tecnologia em África é possível, levou um bocadinho de tempo, mas já se vê. No resto da África, em Angola também acho que já se vê um bocadinho, e mudar o mindset que, tipo, tu quando investes não viraste dono da empresa, tens uma participação na empresa e tens que deixar a pessoa que teve essa visão seguir com a visão, claro, com apoio, não é? Ok. Luzana, muito rapidinho, Uhum. 4 critérios de elegibilidade para um empreendedor obter investimento anjo. Elegibilidade, ou seja, não elegíveis. Exato, ou seja, os critérios necessários para obter investimento anjo. Ok, os critérios necessários para obter investimentos anjo, eu acho, em primeiro lugar, teres uma ideia fixa, né? Entenderes o teu mercado, entenderes o mercado que queres, em que queres Explorar. sim, o mercado que queres explorar, pronto, não precisas ter nenhum tipo de tração, mas saber explicar o que é a sua ideia e mostrar ao investidor anjo porque é que aquilo é capaz de dar certo, não é? Ok. Porque o investidor anjo ainda não está pronto, não devia estar à procura, numa fase super inicial, de product market fit, estratégias para entrar no mercado, etc. Isso é uma coisa que o investidor tem que pensar, mas numa fase inicial é mais sobre o investidor do que sobre a empresa. Então, o empreendedor tem que ter uma ideia fixa, tem que entender o seu mercado, tem que poder explicar o seu negócio. Pode mudar mais tarde, sim, senhora, mas tem que poder explicar o seu negócio e poder explicar porque é que vai dar certo. Então, para resumir, é importante ser claro na sua ideia, é focar em entender o mercado em que se quer operar e ter uma equipa sólida. Se for possível e apresentar a um investidor anjo, olha, eu já falei com 300 pessoas, fiz uma pequena pesquisa de mercado para 300, 400 pessoas e o resultado é esse. Por isso é que eu acho que essa ideia dá certo. Ok. Luzana, queremos muito agradecer o teu tempo. Contamos com o teu contributo para Angola, para a África e para o mundo e connosco, né, nas próximas sessões para abordarmos outros tópicos de grande interesse. O investimento anjo é um conceito muito novo em Angola. O Clube Angolano de Investidores Anjos quer propagar, ou seja, disseminar esse novo conceito junto da comunidade angolana. Luzana, Okay. muito obrigada pelo teu tempo e espero gravarmos um outro podcast em breve. Ok, o prazer será todo meu.